Olá galera, boa noite a todos. Marco Júnior aqui novamente, né? Eu sempre comento assuntos aí sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vieram da minha telha de falar, né? E o assunto do vídeo de hoje é sobre a crise na Americanas, né? É um assunto aí que já desde meio de semana aí vem ganhando aí a atenção dos jornais, né, da imprensa, das redes sociais, que foi detectado um rombo de 20 bilhões de reais nas suas demonstrações, né, contábeis, e em seguida, né, as ações tiveram queda aí vertiginosa, 75%, a empresa perdeu 3/4 do seu valor de mercado, né, a ação que estava em 12 caiu aí para menos de R$3, e também agora posteriormente a empresa declarou ter 40 bilhões em dívidas. Então, só para você ter uma ideia, se a empresa fosse vendida hoje, né, ela não conseguiria pagar nem 10% do que ela deve, né? Então, é uma situação bastante assim, dramática, né, para a empresa. E, além disso, né, ela está prestes a pedir, digamos assim, ela cogita pedir recuperação judicial. É claro, vai tentar entrar em um acordo com os credores, mas se não conseguir, ela vai entrar com pedido de recuperação judicial, que eu acredito, o caminho mais provável mesmo, né, dado a dimensão do problema, e é o último passo antes de se, é claro, que bom Deus aí me livre e guarde o pessoal aí que está trabalhando na empresa e da empresa falir, né? Mas enfim, esse episódio, né, da crise na Americanas, esse episódio ele traz mais perguntas do que respostas, né? E assim, algumas perguntas precisam ser feitas, né, nessa situação toda. Uma delas é a seguinte: como que uma empresa, né, grande como a Americanas, né, e listada em bolsa, cabe dizer, ela não conseguiu detectar em tempo um rombo de 20 bilhões de reais. Nós não estamos falando de 20 milhões, nós não estamos falando de 200 milhões, não estamos falando nem de 2 bilhões, nós estamos falando de 20 bilhões. Né? É um rombo que por si só já era maior que o valor da empresa antes de ser detectado. A empresa, na ocasião, ela valia aí em torno de 12 bilhões de reais, ou seja, o tamanho do rombo já é maior que o valor da empresa, né? Então já é uma situação bastante delicada, né? E agora nem se fala, né? Como que isso não foi detectado, né? Como que a empresa não conseguiu detectar isso ao longo dos anos, né? Como que a auditoria externa, né, no caso a PwC, né, ela também precisa responder essa pergunta: como que uma empresa de auditoria externa, e que de certa forma tem um certo renome, como a PwC, não conseguiu detectar, né, um rombo de 20 bilhões nas demonstrações contábeis da empresa, não conseguiu detectar em tempo. E isso, obviamente, isso lança suspeição, né, sobre todas as empresas do mercado de capitais brasileiro que, por acaso, sejam auditadas pela PwC, né? Será que ela fez o trabalho certinho, né? E isso, claro, a gente está aqui presumindo a boa-fé, né, que foi meramente, digamos, um ato de lambança aí, digamos, uma lambança homérica, né, tipo assim, algo em proporções absurdas dentro do mercado financeiro, né. A gente também não pode descartar, talvez, a hipótese de que se tentou maquiar a situação da empresa, né, para que ela aparentasse algo que ela não é, né? Porque, inclusive, teve uma matéria falando que executivos da companhia venderam suas ações pouco antes da revelação desse rombo de 20 bilhões. Então, ou seja, fica a pergunta: houve ou não houve insider trading? Que, por sinal, inclusive, é alguma prática ilegal, né? Isso tem que ser apurado, né? Então, assim, são várias perguntas que não tem, que a gente precisam ser respondidas aí nos próximos dias e nas próximas semanas, né? Um outro questionamento não menos importante, né, que a gente precisa fazer, mesmo que a Americanas
não faça, tipo assim, não entre em falência, prefira optar pela recuperação judicial e aí que isso seja bem sucedido? Na verdade não é bem uma pergunta que eu vou fazer, é uma consideração, né? Mesmo que esse plano de RJ da Americana seja bem sucedido, a gente tem que pensar o seguinte, né? Na verdade, a primeira consideração, muitas lojas vão ser fechadas, isso é fato. Tipo, qualquer processo de recuperação judicial, né? A ideia é o quê? Você cortar custos, enxugar gastos, enxugar despesas, e as lojas que não forem ineficientes, elas vão ser fechadas, né? E isso, obviamente, vários empregos aí vão ser perdidos, né? Tem a questão da renda, né? A geração de renda, tem a questão, principalmente em shoppings, né? Os administradores de shoppings estão bastante preocupados com esse possível cenário de fechamento das unidades das lojas americanas. Porque são lojas âncora de shoppings. Você não imagina um shopping sem lojas americanas, né? Quem imagina isso, né? É possível que muitas dessas lojas de shoppings venham a ser fechadas, né? E isso, obviamente, vai jogar para baixo o movimento e, claro, a movimentação financeira do shopping, né? Porque a pessoa vai lá, não vai só nas lojas americanas, vai comprar, vai comer casquinha, vai para a praça de alimentação, vai comprar outra coisa numa loja menor, enfim, faz uma porção de outras coisas no shopping. E aí, sem as lojas americanas, é um atrativo a menos, né? E um grande atrativo a menos, né? E claro, né, isso aí é uma colocação que foi feita, eu vi isso no Twitter do jornalista Fausto Oliveira, né? Inclusive eu recomendo que sigam ele, sobre a questão desse modelo, né, de crescimento econômico baseado em consumo, né? Se com todas as políticas governamentais feitas na última década para estimular consumo, para estimular crescimento baseado em consumo, o setor varejista está nessa situação de pindaíba, e falo assim, a Americanas obviamente está na situação pior, né? Mas se você pegar aí outras redes de varejo, como a Via e a Magalu, né, elas também não estão em situação muito melhor, né? Então fica a pergunta, será que a gente vale a pena ficar apostando nesse modelo baseado em consumo? Agora, principalmente com esse retorno de Lula, será que ele tentar fazer a mesma coisa que foi feita no passado vai dar certo? Né? Então, assim, é difícil. É outra pergunta que deve ser respondida, né? Então, assim, são poucas respostas e muitas perguntas disso. Vamos ter aí grandes desdobramentos aí nos próximos dias e nas próximas semanas. E é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima.